Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui um vídeo do Ciro que está viralizando nas redes sociais. Ele decidiu falar sobre essa questão da taxação do Trump, falso patriotismo, como é que foi a reação do governo Lula. Então ele vai trazer ali muitos elementos. Eu acho, opinião minha, que dando um spoiler, que é um vídeo com muitos pontos certeiros e muita gente esperava essa posição do Ciro. Mas eu acho que ele acaba misturando outros assuntos que seria melhor separar, né? Fazer um outro vídeo aí para não misturar muita coisa aqui e acabar tirando o foco do principal, que é a taxação do Trump aqui, esse falso patriotismo que coloca no título do vídeo dele. Então vou reagir a esse vídeo, trazer aqui algumas reflexões, alguns comentários, elogios, algumas críticas. Também, né, o Ciro, pouco depois de soltar esse vídeo aqui, quando eu parei para gravar, logo em seguida, estava com mais de 1 milhão de views no Instagram, em questão aí de minutos, né, pouco mais de 1 hora. E no X, o Ciro já estava aí nos assuntos mais comentados, né, da plataforma, que é o antigo Twitter. Então vamos trazer, porque é um vídeo realmente está bombando por aí. Mas antes, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo, vai para cima, não gostou, para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, sem mais delongas, vamos aqui então para o vídeo do Ciro. E aí, particularmente, eu vou aqui começar a primeira crítica ao vídeo. Essa coisa mais bem produzida, eu preferia o Ciro de uma forma mais espontânea. Fica aqui, se o Ciro, a equipe dele fosse assistir esse meu, às vezes um vídeo feito ali de uma forma mais caseira, né, sem tanta produção. E aqui fica claro, ele deve estar lendo até a coisa que ele publicou na newsletter lá, então passa uma coisa não muito espontânea, não sei como é que eu diria, se é uma palavra, meio travada, meio fria, mas vamos focar no conteúdo. Aqui é só uma questão estética que não vem ao caso, é só uma percepção pessoal minha, mas vamos focar agora no conteúdo, que é isso aqui sim, é a mensagem do mensageiro, é a carta que o carteiro quer entregar. Vamos lá. Essa tal polarização política de Araque vai acabar liquidando o Brasil. Claro que qualquer ataque aos interesses nacionais ou à nossa soberania deve nos unir, a todos, em defesa do nosso país, do nosso Brasil. Do Brasil, não do corrupto governo que está, ele também, desastrando o nosso país. Aqui é um ponto, quando o Ciro fala que deve nos unir em defesa do Brasil, é importante porque você pode continuar sendo um crítico do governo, mas defender tipo, alguma resposta do atual governo contra a tarifa do Trump contra o Brasil. Então, você pode ver uma postura do Alckmin, do próprio Lula, de algum outro ministro, não, peraí, bacana, vamos defender o Brasil. Não necessariamente você tem que passar, nossa, agora eu virei lulista, virei petista, vamos separar as coisas. Eu tô vendo pessoas que se posicionam como de direita ou pessoas de centro que não votaram no Lula, criticando o tarifaço do Trump e defendendo que o governo Lula, reaja de uma forma correta. Então aqui é esse ponto que o Ciro quer destacar. Vamos em defesa do Brasil, aí se a pessoa vai ser governista, se não vai ser, uma outra questão. Mas isso aqui exige união dos brasileiros em defesa do Brasil. Eu saio hoje de uma imensa tristeza para expressar minha revolta com o que eu estou vendo acontecer a partir da descabida e perigosíssima imposição à economia brasileira de sobretaxa de 50% sobre nossas exportações pelo governo norte-americano. Da inacreditável, traiçoeira, mas também muito burra defesa desta agressão estrangeira por uma certa metade, ponho aspas nisso, da política brasileira. E da manipulação pela outra metade, ponho mais aspas ainda, de nossa infeliz política, dos graves prejuízos que sofreremos por uma espécie de patriotismo de goela que não existe mesmo na prática do lulopetismo e de seus puxadinhos. É indisfarçável que Lula está comemorando essa perigosa situação. Entendamos o problema e os potenciais prejuízos graves que já começamos a sofrer. As exportações brasileiras para o mercado norte-americano representam 12% de todas as nossas vendas ao exterior. Isso impacta 2% do PIB brasileiro, que é a taxa mais ou menos de todo o crescimento que a gente pode sonhar que vamos ter esse ano. Descendo ao prático, 200 mil empregos na fruticultura do Nordeste, 300 mil empregos na indústria calçadista do Brasil, 240 mil empregos na siderurgia nacional, quase 3 milhões de empregos diretos e indiretos na piscicultura, toneladas de mel produzidos no Piauí estão na iminência de estragar, sem falar nos aviões da Embraer. E ver bolsonarista comemorando essa taxação aí. E se dizem patriotas, é o que o Ciro coloca lá, né, o falso patriotismo.
de muitos lados, né? Do bolsonarismo, mas agora tem gente também que nunca nem se preocupa com a palavra patriotismo, querendo posar de patriota nessa situação. Vamos continuar com ele aqui, ele traz números, né, para ilustrar. Que a gente às vezes fala assim, tarifa, e pensa que é uma coisa lá longe, que não afeta ninguém. E o Ciro traz números aqui importantes e alarmantes, né? E vai por aí. Isso é o que concretamente está sob ameaça real. Isso quer dizer que nós devemos aceitar passivamente a violência econômica oposta a nós pelo estrangeiro? Claro, óbvio que não. Mas daí a celebrar, como Lula está fazendo, os benefícios eleitorais de curto prazo, que a soma da injustiça da medida Yankee com a tremenda burrice dos bolsonaros vai uma enorme e intransponível distância. Querem polarizar? Sigam destruindo o nosso país. Vou tentar superar minha tristeza e expressar minha revolta com este quadro sempre. Vendo Lula fazendo piada com a gravidade da situação, mas claramente comemorando a grande besteira dos bolsonaros, pai e filhos, e aliados, como surpreendentemente até o governador de São Paulo, como a jabuticaba neste fim de semana, você pode ver esse vídeo na internet. Procura lá, Lula e a jabuticaba. Eu acabei me lembrando. Olha, isso aqui realmente foi um episódio totalmente desnecessário. O Lula gosta de brincar, de fazer algumas gracinhas aí, faz parte, beleza, mas esse assunto é muito grave. Esse assunto não cabe brincadeira, esse assunto não cabe lacração em rede social, de vou chupar uma jabuticaba aqui, vamos mandar jabuticaba pro Trump, que aí parece que é diminuir a gravidade do problema, que é, assim, é realmente preocupante. Então a pergunta que eu faço é, aquele vídeo da jabuticaba colaborou em quê? Só para o militante ficar aí zombando em rede social, compartilhando. Então tem hora que é melhor não falar nada. Deixa pra lá, deixa a diplomacia atuar e tal, nos bastidores. Mas aquilo da jabuticaba lá foi engraçadinho, foi, mas assim, não ajuda em nada. E atrapalha, pode atrapalhar, né? Revoltado de um famoso escritor inglês chamado Samuel Johnson, que cunhou uma frase muitíssimo própria, embora chocante, para esse tipo de manipulação do sadio amor à pátria pelos amorais da vida. O patriotismo, diz ele, é o último refúgio do canalha. Vale reler. O escritor inglês não estava falando da devoção heróica que nós temos à causa da nação e, portanto, da pátria. O que ele estava denunciando com notória atualidade era a manipulação desse nobre sentimento pelos canalhas que estão se lixando para a causa geral do povo, a serviço sempre do seu egoísmo corrupto. Não é mera coincidência o que estamos testemunhando. Basta não ser um cego, idólatra, fanático destes polos para ver como o Brasil e os brasileiros viramos joguetes de ambos, com sinal trocado naturalmente. Enquanto nosso país afunda no atraso, na violência, na doença, na deseducação e no seu parco desenvolvimento. O Banco Central, por exemplo, para a atenção de ninguém, distraído que estamos todos por essa trágica novela, mandou dizer por esses dias, a economia brasileira caiu nada menos do que 0,74%, quase 1% apenas no mês de maio. É tendência. Lula está levando a economia brasileira para uma estagnação severa. Lula está nos impondo a maior taxa de juros do século. A corrupção em seu governo generalizou-se. Aqui é um ponto, pessoal, que o Ciro, quando eu critico a taxa de juros, pelo amor de Deus, é chocante. A gente vê o que acontece no Brasil. Tem 30 anos que nós lideramos o ranking dos juros mais altos do mundo. Que é quando você pega a taxa básica, diminui a inflação, você tem um juro real que é um negócio assim. É um absurdo. Agora, como eu disse no começo, aí eu acho que o Ciro, ele traz isso aqui para mostrar que a gente às vezes fica distraído com algumas coisas, enquanto isso o modelo econômico, né, vem esfolando o nosso povo e entra governo e sai governo, que ele fala assim da polarização de Araque, porque apesar de serem pessoas muito diferentes, Lula e Bolsonaro, mas tanto eles, quanto o Temer, quanto a Dilma, né, continuam mantendo no poder, no caso o Lula, como o Bolsonaro manteve, a Dilma, o Temer, o mesmo modelo econômico. Então é uma polarização, mas que no aspecto econômico ela, digamos, segue a mesma cartilha, com pequenas nuances aí de diferenças entre um governo e outro. Então aqui é que eu acho que o Ciro mistura. Eu até entendo, o intuito dele aqui é nos chamar a atenção para esse ponto grave desse modelo econômico desastroso para o nosso povo e muito benéfico para uma pequena minoria. Mas é como eu disse lá atrás, eu preferiria que ficasse um vídeo mais curto, do Ciro focar nessa questão do tarifaço, no falso patriotismo aqui de ambos os lados,
Porque teve gente também no passado recente agora aí, se bater aí na internet pessoal, teve lá, não vou lembrar o nome aqui de cabeça, mas gente pedindo intervenção estrangeira aqui no Brasil por conta de questão ambiental e Leonardo Boff e outros mais. Então, assim, aí agora vem essa mesma turma, né, que pediu intervenção estrangeira no Brasil quando era o Bolsonaro presidente, agora criticar a intervenção do Trump aqui. Eu critiquei lá atrás e critico agora, a gente tem que ter coerência. Então existe um falso patriotismo, né, também nos dois lados aí nessa tal da polarização, sem generalizar, pode ter verdadeiros patriotas também em ambos os lados, mas aí quando o Ciro vai misturar o assunto, eu acho que acaba desviando um pouco o foco. Mas eu entendo os motivos ali, é para chamar atenção também para o que ele vem combatendo aí há muito tempo, né? Mas vamos finalizar aqui o vídeo dele então. A ponto de não poupar os aposentados assaltados por descontos ilegais, mas muito mais, Lula está abafando essa parte, por empréstimos consignados igualmente não autorizados. Afora os recordes sobre recordes de roubalheira na farra das emendas. Nada como um inimigo externo para distrair toda uma nação, refugiando-se como sempre fizeram os canalhas no patriotismo. Em tempo, o Brasil, nosso país, depende do estrangeiro para muita coisa essencial. Por exemplo, Isso aqui é chocante, pessoal. E o Ciro também fala disso aqui há muito tempo. E o Brasil nada faz. E a gente continua de alguma forma refém. Então olhem só isso aqui, eu vou até voltar um pouquinho. O país depende do estrangeiro para muita coisa essencial. Por exemplo, mais de 80% dos nossos remédios dependemos do estrangeiro. O GPS norte-americano simplesmente guia essencialmente todo o nosso aparato de defesa de exército, marinha e aeronáutica. Ainda em tempo, enquanto o Brasil afunda na baderna institucional e a nossa exibida primeira-dama manda Elon Musk CF pontinhos, nossa marinha, sob Lula, contratou a mesma Starlink, empresa de internet por satélite, para guiar nossa estrutura de defesa naval. Sabe quem é o dono da Starlink? O mesmo Elon Musk que foi mandado CF pontinhos. Então, é um episódio que eu também na época critiquei, é aquele tipo de coisa, assim, isso ajuda em quê? A gente já tem mandado o Elon Musk CF pontinhos, coisa que muitos de nós gostaríamos de fazer. Ela não está errada no que ela pensa a respeito do Elon Musk, mas com primeira dama tem que, imaginar que tem impacto o que ela fala. Mas, de novo, né, tinha necessidade do Ciro trazer isso aqui agora, mas cada um, né? A gente traz algumas reflexões, elogio, critica, é o que eu tenho feito aqui sempre, mas o conteúdo em si é chamando a atenção porque realmente é importante nesse momento, e o Ciro, né, traz esse vídeo que tem viralizado nas redes sociais. Eu repito, gravo isso aqui pouquíssimo tempo depois dele sair e tá bombando mesmo. Mas é isso, fica aqui a nossa reflexão, né, nossos comentários a respeito. Não sei o que vocês acham, comentem aqui, a opinião de vocês é sempre muito importante. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!